Olá, dando sequência aos nossos vídeos, como você interpreta Isaías 42? E recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Apenas essa parte em destaque em Isaías 42, eu queria que você me dissesse como você interpreta. Alguns afirmam significar que Deus reservou uma dupla punição aos pecados do povo, não necessariamente apenas os multiplicando por 2, mas aplicando punição suficiente e, portanto, agora está preparado para perdoar. Em determinado sentido, isso é certo, como acabei de dizer, mas avalio que essas palavras significam algo mais. Acho que querem dizer, diga-lhe que ela recebeu, que agora está prestes a receber e está recebendo da mão do Senhor bênção dupla. A bênção que as pessoas receberão não equilibra simplesmente os pecados que cometeram, mas dobra o derramar da bênção. E mais uma vez, isso não significa apenas o dobro, mas sim que a graça e o amor de Deus são esmagadoramente maiores do que o pecado, embora este seja terrível. Ouçam Paulo dizendo, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Isso está em Romanos 5:20. Deus não só removeu o castigo da morte de Cristo e ofereceu perdão, mas deu infinitamente mais, de acordo com as riquezas da graça de Deus, Efésios 1:7. Em sua carta aos Efésios, Paulo diz, sou um pregador do Evangelho. E o que estou pregando? Bem, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. E qual o significado dessas palavras? Ninguém pode responder completamente a essa pergunta, mas a resposta implica algumas das coisas sobre as quais estou falando. Significa que a guerra chegará ao fim desta maneira. Vocês se encontrarão com uma pessoa nova e não se reconhecerão. Terão uma nova natureza e uma nova mente, uma nova maneira de ver as coisas, novos desejos. Não só isso, a vocês será dada força, será dado poder. Irão descobrir que conseguirão resistir às tentações que sempre o colocaram para baixo. Serão capazes de conquistas nos aspectos em que sempre fracassaram. E as bênçãos lhes chegarão em tal medida que quase não poderão contê-las. Descobrirão que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Encontrarão confortos e consolos que nunca conheceram antes e não mais acharão a Bíblia chata, pois se tornou uma obra viva da qual desfrutam. Começarão a orar e a conhecer a Deus. E quando estiverem enlutados e entristecidos, saberão que não estão abandonados, que existe amigo mais apegado que irmão, Provérbios 18:24. E ele está com vocês. E não mais acharão enfadonho passar uma noite em casa. Não sentirão mais que precisam fugir noite após noite, ou então enlouquecerão. Terão algo novo para pensar e meditarão sobre si mesmos e Deus, sobre a relação com Ele e sobre a maravilhosa vida. E começarão a entender que isso se trata de uma mera antecipação do que Deus lhes preparou. É só uma antecipação. Começarão a ler coisas assim na Bíblia, que Deus nos preparou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. 1 Pedro 1:4. Começarão a entender que a vida neste mundo é uma pequena e mera antessala para aquela magnífica e gloriosa vida que está por vir. E a morte perderá seu terror. Perceberão que isso é simplesmente o pequeno riacho que terão de atravessar para entrar em uma encantadora glória e estarem com Cristo fora da luta e da guerra, em paz genuína, bem-aventurança e glória. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o que ele significa. É Deus dizendo a vocês e a mim tudo isso, falando conosco tal como somos, em nossos pecados, em nossas falhas, em nosso desespero, sem nos dizer que nos arrastemos quando
Não conseguimos, mas dizendo-nos que enviou o seu Filho para nos erguer, dizendo-nos que o seu Filho suportou nossa iniquidade, nosso pecado e toda a punição associada a isso, e ele nos deu a própria vida e todas as riquezas da sua graça, em dobro por todos os seus pecados. Medita nessas palavras. Vejo vocês no próximo vídeo.